Descubra por que atiradores militares evitam mirar na cabeça. Snipers não costumam anunciar sua presença no campo de batalha. Geralmente, atiradores militares podem passar de 24 a 72 horas escondidos em locais como florestas ou edifícios. Por que suas calças não têm zíper? Como a rotação da terra pode afetar seus tiros? E por que os drones estão substituindo os atiradores em muitas situações de combate atualmente? Além de atiradores de elite visíveis no telhado da Casa Branca como dissuasores, outros se escondem bem, mesmo estando à vista. Isso ocorre independentemente do ambiente. Aqui está um desafio. Consegue localizar o atirador? Na verdade, é uma equipe de atiradores com um atirador e um observador. Embora sejam exímios franco-atiradores, não há garantia de acertarem o alvo na primeira tentativa. Em um dia claro, sem vento, um atirador de elite provavelmente acertaria um alvo a 1000 jardas na primeira tentativa. E se errar, o impacto do projétil, que é onde ele caiu em relação ao alvo, daria pistas sobre os ajustes necessários para o próximo disparo. O observador daria um feedback rápido, conciso e preciso para que o atirador possa ajustar e disparar novamente. Quero que some 1000 e 1/4 de 1000 à esquerda. Reengaje. Peguei. Por que o atirador ouviria o observador? Não é o atirador, o cara. Ok. O observador é o mais experiente dos dois. As pessoas pensam que o atirador faz tudo, que o atirador é quem puxa o gatilho, é quem sabe de tudo. Isso não é verdade. O observador é o mais experiente. Ele é quem faz toda a matemática, todos os cálculos do vento. Quais correções o atirador precisa fazer? E, na verdade, as balas na arma do atirador são do observador. Ele vai dizer ao atirador exatamente o que fazer e quando fazer. O vento cruzado afeta a precisão de um tiro. Observadores usam um anemômetro para medir a velocidade e direção do vento em sua posição. No entanto, o vento pode ser rajado e ter velocidades distintas entre o observador e o alvo, o que complica a situação. Enquanto a bala se desloca em direção ao alvo, é constantemente atraída para baixo pela gravidade. Em resumo, a trajetória da bala é curva, não reta. Quanto mais distante do alvo, maior a altura para mirar. Normalmente, todos os ajustes são feitos ajustando os botões de elevação e de vento, e depois alinhando o alvo com o centro da mira no escopo. Mas se o atirador já errou o primeiro tiro, precisa agir rapidamente ou o alvo pode escapar. Então, os atiradores podem apenas manter a mira fora do alvo e usar as linhas de medição fina na mira para fazer os ajustes. Além da gravidade, a rotação da Terra também impacta a trajetória da bala, conhecido como o efeito Coriolis. A Terra gira de oeste para leste, e quando a bala é disparada, a Terra gira para fora debaixo dela. Atirando para o oeste, o alvo se desloca para cima em sua direção, fazendo as balas atingirem mais baixo. Se mirar para o leste, o alvo cai, fazendo as balas atingirem mais alto. Por isso, terraplanistas não são bons atiradores. Para considerar o impacto do vento, gravidade e efeito Coriolis, é crucial saber a distância exata até o alvo. Por exemplo, se o alvo estiver a 870 jardas, mas o observador estimar incorretamente em 760 jardas, a bala atingirá o alvo 8 polegadas abaixo do esperado, podendo resultar em perda do alvo. Por isso, os observadores usam telêmetros a laser que calculam a distância com precisão, enviando um pulso de laser em direção ao alvo e medindo o tempo de reflexão até retornar ao emissor. Telêmetros domésticos têm alcance de até 100 jardas, enquanto os militares chegam a 1,2 a 15 milhas, combinados com monoculares ou binóculos. Os mais potentes, em tripés, alcançam 25 milhas. Em novembro de 2023, o sniper ucraniano Vyacheslav Kowalski quebrou o recorde mundial ao atingir um soldado russo a 2,3 milhas, maior que 2 pontes do Brooklyn em sequência, com a bala viajando por quase 9 segundos. Um vídeo foi divulgado para provar o feito. Enquanto um sniper segura o rifle,
Cada respiração e o ato de puxar o gatilho movem ligeiramente todo o sistema, conhecido como controle da respiração e do gatilho. Essas mudanças são amplificadas com a distância, podendo até um batimento cardíaco afetar a precisão do tiro. Por isso, snipers precisam se acalmar para reduzir os batimentos cardíacos e puxar o gatilho entre eles. A National Geographic uma vez mediu o momento exato em que um sniper puxou o gatilho, no meio do batimento cardíaco, assim como o tiro. A propósito, snipers militares geralmente não miram na cabeça. Pense nisso. Cabeças são pequenas e se movem muito, tornando-as um alvo difícil, especialmente a longas distâncias. O alvo de um sniper militar está provavelmente a mais de 330 jardas de distância. Assim, eles miram no centro de massa, a parte superior do peito, para aumentar a probabilidade de acerto. Snipers da polícia, por outro lado, geralmente atiram a distâncias menores e podem tentar um tiro mais preciso em uma parte específica do corpo, como a cabeça, se o alvo estiver escondido atrás de um refém. Acertar um alvo em movimento é muito mais complicado do que acertar um alvo parado, e é aí que esses robôs entram em cena. Eles podem dizer onde cada tiro acertou e comunicar ao atirador se foi eficaz em matar o alvo. Agora considere todos esses fatores e imagine o desafio de acertar alvos em movimento de um helicóptero em movimento. Como os atiradores aéreos conseguem acertar esses alvos? Para estabilidade, atiradores aéreos usam arnês em X ou bandoleira para absorver vibrações do helicóptero. Geralmente, não atiram a mais de 220 jardas, ao contrário dos atiradores terrestres, que podem atingir alvos a mais de 1000 jardas. É possível pairar e disparar, mas isso torna o helicóptero mais vulnerável a contra-ataques. Por isso, usar uma metralhadora em movimento é preferível a atirar com precisão. O piloto, que também observa, mantém o helicóptero estável e o posiciona para melhorar os disparos. No chão, o principal trunfo de um atirador de elite não é a arma, mas sim sua habilidade de se manter oculto. Ser descoberto significa, na maioria das vezes, ser morto. Por isso, eles optam por se camuflar. Este é um traje ghillie, a principal roupa de atiradores de elite para se camuflarem. Mas, o traje ghillie em si não é a camuflagem. Atiradores precisam se vegetar, anexando galhos, folhas ou outros itens para quebrar as 5 curvas do corpo humano reconhecíveis: lados do pescoço, ombros, axilas e virilha. Alguns atiradores acham que se vegetar pode ser sujo e causar coceira. Claro, a vegetação varia conforme o terreno. Por exemplo, em pastagens secas, o atirador usa um traje ghillie coberto de grama morta. A roupa de um atirador tem características únicas. Eles não compram todos os seus suprimentos na Target. Por exemplo, o fecho das calças de um atirador não é feito de zíper ou velcro. Devido ao rastejamento necessário, sujeira e detritos podem obstruir zíperes e velcro, tornando-os inutilizáveis. Imagine-se escondido por horas e precisando se aliviar silenciosamente. A última coisa desejada é um zíper emperrado, então as calças de atirador possuem botões. Assim como Médicos Sem Fronteiras, esses atiradores dispensam fraldas. Esse conforto é exclusivo para astronautas. O tecido Cordura 500 é costurado na parte frontal da roupa, protegendo o corpo contra apodrecimento e mofo, além de ser resistente à abrasão. Pintar o rosto com cores que se misturam ao ambiente e camuflar o rifle são aspectos importantes da ocultação, mas a parte mais desafiadora do trabalho de um atirador ainda está por vir. Um dos desafios do treinamento de atiradores é a perseguição. Eles devem se mover lentamente, pacientemente e metodicamente para se aproximar furtivamente do alvo. Durante essa etapa,
Os recrutas se movem devagar por uma área arborizada, visando se aproximar e atirar nos instrutores. Enquanto isso, os instrutores buscam os recrutas na expectativa de encontrá-los primeiro. Durante o combate, após dias rastejando, escalando, fedendo, sendo arranhado e picado por insetos, o atirador chega ao esconderijo, onde permanece oculto até agir. Embora atirar em alvos seja apenas uma parte do papel de um atirador de elite, é a única que é destacada nos filmes. Na realidade, os atiradores desempenham um papel possivelmente ainda mais crítico, o reconhecimento, que representa cerca de 90% do que fazem. Se um atirador pode chegar à distância de tiro de seu alvo, ele também pode observar o inimigo e seus movimentos. Essas informações podem então ser enviadas para orquestrar fogo de artilharia ou um ataque aéreo. O atirador pode então relatar se o alvo foi atingido de forma eficaz ou não. É por isso que, além de pontaria, observação e coleta de inteligência, habilidades de sobrevivência e navegação terrestre são coisas nas quais os atiradores precisam se destacar. A chave para o sucesso é a colaboração entre observador e atirador, mas nem todos são adequados para isso. O curso de qualificação na Escola de Snipers do Exército em Fort Benning, Geórgia, dura 7 semanas, onde qualquer ramo militar ou agência federal pode enviar seus candidatos. Em 2015, o Exército do Zener abriu todos os cargos de combate para mulheres, e a Sargento Maciel Rey se tornou a primeira sniper feminina em serviço ativo do Exército do Zener após se formar em novembro de 2023. Segundo instrutores em Fort Benning, apenas 4 em cada 10 candidatos concluem o curso. De muitas maneiras, o impacto psicológico causado por snipers é semelhante ao de minas terrestres e IEDs. Assim como armadilhas, os snipers representam uma ameaça constante com alta letalidade por evento. É difícil retaliar contra eles. De fato, o uso extensivo de táticas de sniper pode induzir estresse e medo constantes nas forças adversárias, fazendo-as temer se mover. Não é controverso afirmar que é preciso um tipo especial de pessoa para se tornar um sniper. Não estou dizendo que eles não têm sentimentos, mas a piada comum é que a primeira coisa que um sniper sente após puxar o gatilho é o recuo. Dito isso, há um lado perigoso nesse trabalho. Se capturados, snipers correm mais riscos de serem maltratados do que soldados comuns. Soldados comuns se enfrentam em igualdade, enquanto snipers têm menor risco de retaliação. Por isso, em situações perigosas, snipers tentam se desfazer de seu traje ghillie e rifle para esconder sua identidade se capturados. Mas como capturar um sniper? E como reduzir a eficácia deles? Alvos de alto valor são o principal alvo dos snipers. Como medida defensiva, os oficiais retiram suas insígnias de patente ou optam por insígnias mais discretas. Além disso, evitar saudações exageradas ou estabelecer zonas de não saudação diminui a probabilidade de identificação de oficiais de alta patente. Exemplos de contramedidas ativas incluem usar seus próprios snipers contra os inimigos. Afinal, é preciso um para reconhecer outro. O uso de unidades K-9 também foi eficaz na Guerra do Vietnã. Para substituir um sniper, não é preciso um drone sofisticado com rifle para disparar tiros precisos do céu. Os drones têm sido eficazes na Guerra da Ucrânia, lançando munição em posições inimigas e fornecendo reconhecimento para ajustar os disparos de artilharia. Na verdade, drones tornaram o trabalho mais difícil para snipers, pois drones com câmeras térmicas podem expor snipers camuflados, já que o calor do corpo os denunciará. Dynasty Universe.